Fala galera, Boni Dani aqui mais uma vez e mais uma vez eu vou trazer uma crítica de um filme da Netflix, que é O Legado dos Ossos. Tem pouco tempo que saiu e claro que eu também vou falar um pouquinho do Guardião Invisível, que é um filme antes desse. É uma continuação, O Legado dos Ossos, do Guardião Invisível, traz uma conexão entre personagens. Algumas pessoas pediram para eu trazer esse filme e eu vou trazer. Então vai rolar um pouquinho de desabafo. Vai rolar também um pouquinho de spoilers. Para quem nunca viu o filme, talvez até me agradeça lá no final da crítica. Chega de enrolação. Roda a vinheta. Bom galera, antes de eu começar essa crítica, algumas pessoas perguntaram pra mim quem é que fica falando comigo, me torrando o saco, É a minha assistente de edição, mas ela nunca quer aparecer, Mas atormentar, ela atormenta, Tá aí explicada, também não quer falar o nome. Bom, chega de enrolação de novo. Vamos falar então um pouquinho do Guardião Invisível, E depois do Legado dos Ossos. Tudo começa quando a inspetora Maia tem a difícil missão de tentar capturar um assassino que começa a espalhar corpos por toda a cidade, trazendo muito mistério, suspense e uma certa dinâmica. Bom galera, tanto no Guardião Invisível como no Legado dos Ossos temos o mesmo diretor, que é o Fernando González Molina. Ele tem dois filmes que eu já assisti, um é Louco por Você, é razoável, e o outro é Palmeiras na Neve, que é ruim. Aqui no Guardião Invisível ele se dá bem, principalmente com a principal personagem, a Maia, a inspetora Maia. Ele consegue trazer grandes arcos através dela e durante a história muito mistério fica. Ele consegue levar esse mistério até o final, elaborando uma sensação de suspense. E a trama é muito bem dirigida por ele. O roteiro é razoável, mas ele consegue dar algumas formas em algumas ocasiões. Há um mistério que a um momento você começa a suspeitar de muitos personagens e no final esse personagem é entregue, claro, mas durante o filme todo ele é oculto. Então esse suspense vai se permanecendo com alguma criatividade em alguns momentos e só. A trilha sonora ela é até bem apegada algumas vezes. A cinematografia e a fotografia, apesar de ser uma coisa bem dark e escura, ela segue bem o tom do filme. Mas alguns personagens são muito coadjuvantes e não conseguem dar grandes arcos. Tirando a inspetora Maia, um ou outro consegue ter um bom desenvolvimento. Fora isso, o filme tem um roteiro mediano, uma direção mediana, com alguns atores que conseguem desenvolver essa trama dando um certo capricho. É um filme mediano. E pra gente terminar essa crítica do Guardião Invisível logo, a última cena tem um plano sequência que até é usado alguns truques em efeitos práticos que acaba funcionando, dando uma coisa a mais no final, para não deixar aquele filme muito monótono, que algumas vezes ele é. Então, para terminar a do Guardião Invisível, o filme ele vai declinando, aclinando, até que no final consegue surpreender com uma ceninha de plano sequência. É um filme, repito, ainda mesmo com essa cena, ele continua sendo mediano. Já o Legado dos Ossos, tem que falar mesmo? Já o Legado dos Ossos é diferente. O filme dá uma caída, eu acho que o orçamento aqui foi menor, a produção aqui é bem baixa, e por mais que a inspetora Maia tenha ainda a sua prioridade no filme, tendo alguns arcos interessantes, e ela sendo a personagem principal, o filme decai demais. Para começar, a cinematografia e a fotografia aqui não existe. Eles tentam implantar algo diferente, mas não dá certo. Algumas vezes fica dark demais, muito escuro, é chovendo. No primeiro lá choveu bastante, mas aqui eles implantam uma coisa de alagamento, não funciona. A trilha sonora aqui eu não percebi. E os planos sequências são de matar. É uma coisa que já a gente nota que vai ficando uma decadência nesse filme. E a gente só espera que pelo menos o trama e a personagem principal, a inspetora Maia, se sobressaiem bem no filme. E aí que o bicho pega. Lá no Guardião Invisível há um subtrama que mostra lá na inspetora Maia que ela sofre,
violência da mãe, e isso não fica muito explicado lá, né? Eles jogam lá algumas coisas e isso é trazido para o Legado dos Ossos. Só que também fica sem explicação e pior, o subtrama ele é uma mistura com um trama principal em Legado dos Ossos. Então, eles tentam fazer uma mistura que não dá muito certo. Os vilões aqui, acreditem, existem mais do que um assassino. Um não tem origem, não tem camadas, não tem personalidade. E o outro, né, vilão, ou a outra vilã, a outra assassina, pior. É jogado de uma maneira que você não entende. Bem diferente lá no Guardião Invisível. Tinha um vilão que não demonstrava uma motivação convincente, mas tudo bem. O assassino lá do Guardião Invisível foi tratado pelo roteiro de forma adequada, mesmo não tendo motivações ali concretas. Aqui não. Aqui não há motivações, aqui não há grandes arcos, aqui não há camadas e aqui não há explicações exatas. Resumindo, aqui temos um trama que é mistura com o trauma da inspetora junto, então nada fica explicado. Eles deixam uma grande brecha nesse filme para um terceiro que deva sair, acreditem. Então fica um grande ponto de interrogação. Por que o assassino fez isso? Porque ela queria e de como, quando. E pra gente terminar, antes que a gente comece pelo elenco, os planos sequências, como eu falei, não existem aqui no Legado dos Ossos. Se existe, você não percebe. E quando você aguarda o final do filme, que esteja um grande arco, uma cena que pelo menos dê destaque, não existe. É uma coisa meio atropelada, os efeitos práticos aqui não funcionam e algumas coisas que o roteiro começa a pingar, como, o cara tropeçou, eu vou sozinho, você é assassina. Então são coisas que não batem, são coisas que não dão certo, o roteiro não acaba desenvolvendo boa parte dos personagens, respinga nos vilões, respinga nos coadjuvantes e a inspetora Maia fica perdida, dá a impressão que ela está correndo contra o vento. Bom, acho que eu já falei demais dos dois filmes. Vamos começar logo pelo elenco, que também não vai ser grande aqui, viu? A Marta Ertura, que faz a inspetora Maia, ela tá muito bem, principalmente no Guardião Invisível. Ela tem uma boa personalidade, ela se expõe bem, em algumas cenas de ação ela vai até aonde eu imaginava, né? Mas aqui no Legado dos Ossos, não. É uma coisa que nem existe cenas coreografadas, tudo aqui é de um jeito atrapalhado. E a personalidade dela aqui cai, né? Essa coisa do trauma começa a ficar junto com outro trama e isso acaba atingindo a personagem. Ela não tem vilões à altura, então é uma personagem que sustenta o filme sozinha. Ela tá ali sozinha, ela não tem um vilão ali. Mas ela consegue se sobressair bem. Ela tá melhor no Guardião Invisível e aqui o roteiro acaba jogando ela lá para baixo. Já o personagem interpretado pelo Carlos Librado, ele está melhor também no Guardião Invisível. As suas funções são bem mais ali convenientes, há alguns arcos com ele, e principalmente na hora que o personagem tem que se conduzir à ação. Eu gostei muito dele lá, ele se dá muito bem, ele tem uma química muito forte com a inspetora Maia, são ali bem apegados. Mas no segundo filme ele não deu certo, né? Ele ficou muito apagado, os seus diálogos eram de enlouquecer. E principalmente em algumas atuações aqui. Ele só corria, atirava e falava chefe. Mais nada. Foi um personagem que se apagou-se muito nesse segundo filme. Já o último personagem, interpretado pelo Leonardo Sbaraglia, ele é um personagem que só aparece no segundo filme, O Legado dos Ossos. A sua presença é misteriosa, mas em nenhum momento é entregue o que ele representa. Ele é um juiz, né? Ele está ali, sempre ali com a inspetora Maia, mas no momento que ele está interagindo com ela, ele passa uma sensação que ele não é só um juiz. Ficou um ar misterioso, que devem trazer mais detalhes no terceiro filme, mas eu gostei. É um personagem que me deixou ali com um grande ponto de interrogação, mas infelizmente só no terceiro filme. O Guardião Invisível tem um roteiro razoável, com um orçamento baixo e uma produção mediana, com uma direção até que se esforça, trazendo a inspetora Maia e entre outros pouquíssimos personagens que conseguem desenvolver um bom trama investigativo. Tem um bom design de produção, de fotografia em alguns momentos, que não deixam o tom do filme cair. E um ou outro plano sequência consegue ter um bom término. E eu não poderia dar outra nota, como 6.1. É um filme que é assistível.
Mas depende também muito do jeito, né, que você prefere ver o filme. Algumas vezes ele vai ficar muito monótono, que vai sendo ali costurado a trama. Eu, por exemplo, eu estava assistindo porque, não tem nada para assistir, eu vou assistir o Guardião Invisível. Então, é mais ou menos isso. Foi um filme catado ali, eu acabei pegando, mas é mediano. Dentro dos padrões ele é assistível. Já o Legado dos Ossos, que é a continuação, bom, é uma continuação mais por causa dos personagens, né? É uma nova trama, uma nova investigação junto com a Inspetora Maia. Eu não recomendo, é um filme muito fraco, a produção aqui é fraquíssima, Arcos não consegue te surpreender, e mesmo que a Inspetora Maia ainda fique ali, sempre ali, trazendo algo, né, que surpreenda, o filme é um tiro no pé, me desculpe. Não é assistível, e a nota que eu dou aqui, eu nem vou falar dos outros, né, eu nem vou falar dos outros elementos. Eu já até falei, é um filme que não tem nenhum roteiro que você possa falar, pelo menos isso ele foi bom. Então fica com uma nota 4.2, é um filme fraquíssimo, e acreditem, vai sair um terceiro ainda. Guardião Invisível e Legado dos Ossos estão lá na Netflix. Se você quiser assistir o Guardião Invisível, ok. Eu até recomendo. Mas o Legado dos Ossos eu não recomendo. Termine no Guardião Invisível mesmo. Bom, galera, eu não vou falar mais para esticar a crítica. Por aqui nós terminamos. Tamo junto. Até a próxima.